junto com irmãos tão queridos, tão amados, numa igreja que nós, assim, amamos muito. Nós amamos o Projeto Vida Nova, a igreja Caras de Leão, aqui de Jardim América, né? Uma planta plantada pelo Senhor, amém? Glória a Deus. E nós vamos caminhar juntos, porque um pouco que a gente vai aprendendo com o Espírito Santo, a gente vai compartilhando e vai aprendendo uns com os outros, amém? E o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã, você pode ler, vocês conseguem ler daí? Gente, eu acho que quem está aí atrás não vai conseguir ver muito legal os slides. Então, se vocês quiserem chegar um pouquinho mais para frente, entendeu? Eu sei que o pastor já deu uma movimentada, mas se você puder chegar um pouquinho mais, vai ser muito legal. Amém? Você pode ler qual o título ali da nossa aula? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Queridos, não tem como permanecer de pé, não tem como resistir nesse tempo se nós não formos cheios do Espírito, amém? Não dá, porque sendo cheios já é difícil, não é? Sendo cheio do Espírito Santo, a luta é renhida, não é? A luta não é fácil, porque nós temos um adversário que já está derrotado, ele já é derrotado, amém? Porém, ele é insistente. Ele sabe que perdeu nas nossas vidas, ele sabe que perdeu na nossa família, mas ele continua insistindo. Ele sabe que está com os dias contados, né? Ele sabe que os dias deles estão contados. E literalmente nós estamos vivendo os últimos dias. E o que me chamou a atenção e me colocou e me fez colocar esse título, já tem mais ou menos, acho que um mês ou um pouco mais que eu tinha preparado essa aula, eu conversando com o pastor Jailson sobre essa questão dos confrontos, que nós estamos vivendo ano de confronto, não é verdade? E os confrontos, eles vão ficando cada vez maiores nos últimos dias, amém? Mas, pode até passar, não, eu vou passar aqui. Mas antes de eu colocar ali, é uma aula, amém? Então a gente vai ter interação, amém? Então fiquem assim, preparados aí, de vez em quando eu vou pedir para vocês abrirem aí algum versículo para a gente ler junto, amém? Beleza? Beleza? Todo mundo aí? Então, ó, fiquem atentos aí. Não adianta correr e nem deixa para um coleguinha só. Porque na escola, às vezes, a gente tem aquele amiguinho que gosta de ler, então a gente deixa ele ler tudo, né? Mas não pode não. Mas eu queria fazer uma pergunta. Para vocês, o que é últimos dias? Últimos dias, o que é? É o tempo depois que Jesus voltar, a grande tribulação? Porque hoje em dia fala-se muito de últimos dias, não é? O que vocês acham que é últimos dias? Alguém quer chutar? Quer falar alguma coisa? Amém? Ninguém quer falar nada? Fala, meu. Início do fim. É por aí, está construindo. Amém. Bom, últimos dias, às vezes a gente, quando fala essa expressão, a gente pensa o seguinte: é algo que está longe, né? Algo que está chegando, algo que está vindo. Se eu te disser que nós estamos nos últimos dias hoje, como é que você se sente? E se eu te disser que os nossos pais estavam nos últimos dias? E se eu te disser que os nossos avós também? Pô, mas peraí, pastor, aí está muito, é o último há muito tempo. Mas é porque últimos dias, eu vou passar para o próximo slide e você vai entender. Não é para lá. A expressão últimos dias, ela caracteriza o período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus veio na terra, nasceu, viveu e morreu por nós e ressuscitou e está assentado à destra do Pai. Por quê? Porque nós, homens, seres humanos, contamos os dias com 24 horas. Mas a palavra de Deus declara que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. Então passaram-se 2000 anos desde a vinda de Jesus, mas para Deus é como se fossem 2 dias. Porque Deus, ele é atemporal, ele enxerga o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Por isso que nós precisamos entender, a gente vai caminhar como uma aula, mas de vez em quando, não tem como, o Espírito Santo às vezes libera algumas palavras. Amém? Por isso que a gente precisa entender que o nosso futuro está posto diante de Deus.
Porque nossa vida diante de Deus, apesar do nosso prisma, a nossa vida é como um livro, não é? Primeiro capítulo, segundo. Para Deus a nossa vida é como um quadro. Por quê? Porque um livro você tem que passar as páginas até conhecer o final. Um quadro você conhece o início, o meio e o fim do quadro. Para Deus, quando Ele olha para nós, Ele já sabe, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e já sabe o nosso futuro. O nosso futuro está posto diante dEle. Ele sabe o que vai acontecer conosco, Ele sabe o que Ele tem preparado para nós. Cabe a mim, cabe a você escolher viver o que Deus tem posto. Escolher viver o plano de Deus. A gente escolhe, Deus coloca, Deus prepara. Para Deus está tudo muito claro. Mas nós precisamos a cada dia descobrir o que Deus está fazendo. E aí eu separei alguns versículos. E eu gostaria de pedir que uma pessoa abrisse em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Aí uma segunda pessoa vai abrir em 1 Pedro 1, 20. E uma terceira pessoa abre em 1 João 2, 18. Vamos lá, primeiro Hebreus 1, de 1 a 2. Quem pode ler? Se pudesse colocar de pé rapidinho e liberar o brado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Como que nós entendemos a característica dos últimos dias? Como é que a gente prova que estamos vivendo os últimos dias? A palavra diz que no passado Deus falava com a humanidade através do quê? Dos profetas. Através de homens e mulheres levantados, cheios do Espírito Santo. E ali Deus falava com a humanidade. Porém, quando Jesus veio, Ele não fala mais através dos profetas, Ele fala através do Filho. Ué, pastor, mas não existem profetas hoje? Mas quem profetiza hoje, profetiza através do Espírito do Filho. Amém? Jesus está sempre presente, a palavra é Ele. Ninguém pode profetizar, falar de Deus, falar do amor de Deus se não passar por Jesus. Não tem como. Não tem como a gente falar de Deus e não falar de Cristo. Não tem como a gente falar de igreja e não falar de Cristo. Então Deus hoje Ele fala através do Filho. Exemplo de amor, Jesus. Exemplo de obediência, Jesus. Exemplo de fidelidade, Jesus. Se nós pegarmos os profetas, por muitas vezes Deus pegava profetas e fazia com que eles vivessem situações para o quê? Demonstrar para o povo o sentimento dele, amém? A partir de agora não precisa mais, tudo que a gente precisa saber de Deus, a gente olha para Jesus. Amém? Queridos, você quer saber mais de Deus, você quer conhecer mais a Deus? Conheça mais a Jesus. Como? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos conduz. Para que nós possamos ser íntimos de Jesus, tem que ser o caminho ao Espírito Santo. Estou com uma dificuldade, estou com uma dúvida. Como que eu vou saber? Como que eu vou resolver? Como que eu vou tomar uma decisão? Jesus, o que o Senhor faria? Interessante que a palavra de Deus ela é muito linda. E quando nós lemos o Evangelho, a palavra de Deus faz questão de mencionar que Jesus orava. Amém ou não amém? Mas espera aí, Jesus era Deus ou não era? Jesus é Deus, amém? Mas quando Ele veio para essa terra, Ele não veio como Deus. Ele não veio, a palavra diz que Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Ele se esvaziou da sua glória, nasceu como um bebê, singelo, como um bebê frágil, cresceu, foi cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo e operou milagres e maravilhas aqui no nosso meio. E viveu uma vida santa. Mas por que ele fez isso? Porque Jesus, como Deus, fazendo o que fez, nós íamos olhar para ele e falar assim, é impossível. Jesus levantou um paralítico, então é impossível para eu fazer. Jesus teve uma vida de oração, então é impossível para eu fazer. Jesus teve uma vida reta, então é impossível para eu fazer. Mas quando olhamos para Jesus e entendemos que Ele fez tudo isso sendo homem, eu posso falar assim, poxa, se Jesus fez e disse que eu posso fazer obras até maiores, então quer dizer que eu consigo. Nos últimos dias, quando olhamos para o Filho, nós entendemos, eu consigo. Eu consigo. Eu não desisto porque Jesus não desistiu. Ele estava diante da cruz e não desistiu. Eu vou orar porque Jesus orava. Ele tinha necessidade de orar. Eu vou descansar também porque Jesus descansava. Eu vou trabalhar, eu vou fazer porque Jesus fazia.
Deus fala com a igreja através do Filho. Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Vamos caminhar. Que a gente começa a falar de Jesus, podia gastar 1 hora só falando dele, né? Amém? 1 Pedro 1:20. Quem pode ler? Rapidinho, tem que ser rápido, gente. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Sabe o que é lindo quando a gente lê esse versículo e entende? A palavra diz que ele foi apresentado quando? Antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não esperou que eu pecasse, que você pecasse para preparar o plano de redenção. O plano de redenção existia antes do pecado. Sabe o que eu entendo? Você e eu podemos até chegar amanhã, ficar triste e pensar assim, eu vou largar tudo. Deus, antes da gente pensar em querer largar tudo, Ele já preparou um plano para colocar na nossa frente e falar assim, filho, não larga não porque eu estou aqui. Não desiste não que eu estou aqui. Eu fiz isso tudo antes até de você pensar. Antes de você pecar, já estava preparado. Você vê que Deus não faz nada por acaso. Às vezes a gente pensa o seguinte, um dia eu estava caminhando e eu tropecei e caí dentro da igreja e resolvi aceitar Jesus. Não foi assim não. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado um plano, já sabia o dia que você ia entrar nessa igreja, já sabia o dia que você ia levantar a mão para Jesus. Ele sabia tudo sobre a tua vida. Deus não é assim, meu Deus, ele virou à esquerda, e agora, o que eu faço? Não, Deus já sabe antes, e Ele já prepara o melhor para nós. Amém? Terceiro, 1 João 2,18, rapidinho. Olha só, uma característica dos últimos tempos, da última hora, últimos dias. São formas de expressar. Vocês têm visto o anticristo se levantado? Tem visto. Acho que não precisa nem de muita coisa. Liga na Globo, vai ver um monte. Pessoas que se levantam para pregar uma verdade diferente da verdade de Jesus, para proclamar algo contrário da nossa fé. Dizer que todos os caminhos levam a Deus, dizer que não é bem assim, Jesus não é bem assim. Tem visto ou não tem visto? Todos têm visto isso? A mídia, o mundo, o sistema tem tentado de todas as formas tirar Jesus. E quando eles não conseguem tirar, que na verdade eles nunca vão conseguir, né? Mas quando eles não tentam tirar, eles tentam corromper. Pregar uma palavra diferente. Amém? Vamos continuar? Vamos andar. Deixa eu pular aqui. Os últimos dias também podem ser caracterizados pela espera da noiva, igreja, pela volta do noivo, Cristo. Porém, 2 Pedro 3 e 4, fala que se levantarão zombadores para tentar desencorajar a igreja. Depois, não precisa ler, depois a gente pode ler esse versículo, porque em 2 Pedro 3 e 4, ele fala que nos últimos dias se levantarão pessoas para zombar e escarnecer da igreja. Precisa falar muito sobre isso? Quantos têm visto aí pessoas se levantando para falar mal da igreja, para zombar, para querer desacreditar a igreja? Amém? Só que eles precisam entender algo. A igreja é a noiva de Cristo e Cristo sempre zela pela sua noiva. Não adianta, eles podem falar o que for, a igreja vai seguir triunfante, vai seguir gloriosa, vai seguir abençoada. Não dá para parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? Ele mesmo disse que voltaria e que não nos deixaria sós durante este tempo, mas que enviaria o Espírito Santo, Consolador, Paracleto, um como ele, ou seja, um igual a ele. Esse eu gostaria que lesse, porque a partir de agora a gente vai começar a falar do enchimento do Espírito. João 14, do 15 ao 18. Outra característica dos últimos dias, que foi o que a gente leu aqui, vai ser lido nesse versículo. Que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Nós temos visto muitas coisas ruins acontecendo, como eu citei, não é? Zombadores, anticristos, sistema se levantando contra a igreja, não é? Mas também temos visto uma igreja se enchendo do Espírito Santo, não tem? Temos visto pessoas sendo cheias, pessoas se movendo. Queridos, eu sei que às vezes é complicado, a gente tem muitas atividades, né? Ontem nós tivemos ali um seminário de cura ali em Irajá, entendeu? Eu creio que havendo oportunidade,
De repente o pastor Gerson vai conseguir até trazer o pastor Davi aqui também. Quem é o pastor Davi? Ah, é o homem pastor Davi. Não, não. O pastor Davi, ele tem sido um instrumento disponível nas mãos do Senhor para operar no ministério de cura. Queridos, nós vimos pessoas que chegaram ali com dores fortíssimas na coluna, à base de analgésicos, e saindo dali curadas. O Espírito Santo movendo, torcendo, colocando no lugar. Então a gente vê que para fazer aquilo ali, você só pode fazer isso através do Espírito Santo. Porque não é o homem, não é a mão humana, é Deus. Só que Deus não quer pegar um. Ah, não, vou pegar o pastor Gerson, vou fazer só com ele. Não, às vezes acontece de Deus só fazer através dele, porque só ele está disponível. Queridos, imagina o seguinte. Imagina, eu esqueço o nome da irmã, perdão. A Ana. Ana, vamos dizer que você está morrendo de sede. Aí você tem na sua mão um copo. E aqui você tem uma fonte de água. Você está com sede. A água mata a tua sede? Se você não levantar da sua cadeira e for lá pegar água, você vai matar a sede? Ou seja, você vai permanecer com sede. O problema é que a gente sabe onde está a fonte, está olhando a fonte, tem o copo para encher com a água, mas não sai do lugar para encher o copo. A gente sabe que o Espírito Santo capacita, sabe que ele é poderoso, tem a ferramenta para receber o Espírito Santo, que é o quê? O nosso corpo, que a palavra diz que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho um lugar para encher e tenho a fonte, mas eu não conecto o lugar de encher com a fonte. Se eu não me conectar com o Espírito Santo, eu não vou ser cheio. Se eu não for cheio, eu não vou viver os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Aí a gente reclama: Senhor, por que acontece com ele e não acontece comigo? É a mesma coisa dela estar sentada ali reclamando: poxa, está todo mundo bebendo água e eu estou com sede. Mas claro, está com sede porque não foi até a água. A água está ali. A água está ali. Eu posso até, estou cheio do Espírito Santo, vou ministrar sobre ela. Aí eu vou pegar o copo dela, vou ali, encho e trago. Ela bebeu, não bebeu? Naquele momento matou a sede? Ou seja, eu, cheio do Espírito, ministrei sobre ela. Mas ela vai ter sede amanhã? Vai. Agora, se ela estiver na fonte, ela vai ter mais sede? Não. O problema é que a gente fica esperando que outros ministrem sobre nós para matar a nossa sede. Só que Deus quer levantar a mim e a vocês como pessoas para matar a sede dos outros. E não somente, eu não tenho só que dar o copo, eu tenho que ser um agente de não só pegar o copo dela e levar. Eu tenho que falar assim: você está com sede? Vem cá, vem para a fonte. E levar ela para a fonte para que ela seja cheia também. Amém? Glória a Deus. A gente deu uma fugida da aula, mas a gente vai continuar. Está dentro, está tudo dentro. João 14, quem pode ler? Fica de pé, por favor. 15 a 18. Aleluia, glória a Deus. Você tem essa esperança? Jesus falou que estaria com a gente o tempo todo, e Ele está, através do seu Espírito Santo, que Ele enviou. Só que nós precisamos também ter um entendimento. Antes de nós entrarmos para falar sobre o derramamento do Espírito, deixa eu trazer aqui só abrir um parênteses, um esclarecimento. Quantos aqui aceitaram a Jesus? Levanta a mão. Então eu tenho algo a te dizer que eu creio que vocês já sabem, mas eu quero reforçar: o Espírito Santo habita em você. Amém? Amém? Porém, se o Espírito Santo habita em mim, por que eu preciso experimentar o derramamento do Espírito? E a palavra derramamento talvez não dê a noção exata daquilo que acontece. Por quê? Eu sou cheio do Espírito, amém? Então, quando eu recebo um derramamento do Espírito, não é que o Espírito vem de cima para baixo. Ele vem de dentro para fora. É o que está dentro de mim se derramando para fora. É a mesma coisa de eu pegar uma garrafa de Coca-Cola,
E ela tá cheia de Coca-Cola, não tá? Aí eu pego e agito e tiro a tampa. O que acontece quando tira a tampa? É a mesma coisa. O problema é que a gente está cheio do Espírito, mas quando o derramamento vem, e com o derramamento que eu falo é o despertamento, a gente não tira a tampa. Fica preso pela religiosidade, fica preso pelo que o outro vai pensar, fica preso pelo não é agora. Às vezes a gente fica preso até mesmo por sofismas do diabo. O diabo fala assim, você não merece. Você é só um membro, você aceitou Jesus ontem. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos mostra homens e mulheres que nem batizados eram e eram cheios do Espírito. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, ele começou a pregar, o Espírito Santo veio sobre a família de Cornélio. E ali, eles falaram assim, olha, eles já estão cheios do Espírito, então vamos batizar eles. Nós precisamos parar de querer botar o Espírito Santo na caixinha. A gente precisa tirar a tampa. O interior já está agitado, tira a tampa. Às vezes a gente fica se agitando, algo assim dentro, e a gente querendo abrir a boca, querendo falar, mas aí fica, meu Deus, mas se eu falar, o que o pastor vai pensar de mim? Ele vai ficar feliz, porque o que mais o pastor deseja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ai meu Deus, eu estou sentindo agitado aqui, eu estou com uma vontade de me jogar no altar e começar a chorar no altar. Vai! Estou com uma vontade de dançar para o Senhor, dança! Seja livre no Espírito, deixa o que está dentro sair para fora. Deixa o que está dentro sair para fora. Esse derramamento não é para pessoas escolhidas, é para todos. Vou até melhorar a frase, o derramamento não é para pessoas escolhidas, é para pessoas que escolhem. Eu escolho ser cheio do Espírito, então eu vou viver. Porque é para todos, está disponível para todos. Olha que lindo. Eu vou ler Joel 2, 28 e 29, e eu vou pedir para alguém ler Atos 2, 16 a 21. Alguém abre aí Atos 2. Deixa eu pular aqui. O derramamento do Espírito. Primeiro, o derramamento do Espírito, ele foi profetizado, lá em Joel. Olha o que diz Joel 2, 28, presta atenção. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre algumas pessoas. É isso que está escrito? Eis que derramarei meu Espírito sobre quem é muito crente. Eis que derramarei o meu Espírito sobre toda... Faz assim. Tem carne aí? Então se prepara que o Espírito Santo vai ser derramado sobre você. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O avivamento, o derramamento do Espírito, avivamento é vida de Deus, é a gente viver a vida de Deus. E o derramamento do Espírito, ele é inclusivo. Não é tremendo? Porque eu entendo o seguinte, nada que está na Bíblia é por acaso, amém? Deus não bota nada por acaso. Por que o Deus profetizou que os filhos profetizariam, os velhos teriam sonhos, jovens teriam visões, servos e servas receberiam o derramamento? Por que Deus colocou isso? Que Ele queria comunicar algo para nós, dizendo o seguinte, olha, ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Ah, pastor, eu ainda sou muito novinho, eu sou uma criança. O Espírito pode vir sobre uma criança também. Ah, não, pastor, eu já estou muito idosa, já passei disso. Já passei dos 60, 70, 80, 90, 100. O Espírito Santo vem sobre você também. O Espírito Santo, ele é tremendo, porque ele não faz acepção de pessoas. Não tem isso. Basta estar disponível. Basta ser carne. Amém? Agora alguém lê Atos 2, por favor. Isso. Mas ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e em cima
Aleluia! Exatamente o mesmo texto de Joel. Por que a necessidade de escrever 2 vezes? Porque às vezes a gente precisa se lembrar que aquilo que foi profetizado vai acontecer. Às vezes nós recebemos profecias e esquecemos. Só que Deus não esquece a palavra que Ele libera. Deus não esqueceu o que foi profetizado sobre você. Às vezes você pensa assim, poxa, eu estou com 40 anos, 50 anos, eu recebi uma profecia quando eu tinha 12, até hoje não aconteceu. Pode ser que você não se lembre direito, pode ser que o lugar que você escreveu se perdeu, mas o livro que foi escrito no céu está guardadinho na estante de Deus. Deus sabe muito bem aonde está, e Ele está só esperando o momento certo de acontecer na sua vida. Você crê? A gente tem que crer. Quando Deus declara algo sobre nós, vai acontecer. Não importa, não tem prazo de validade. Promessa não tem prazo de validade. Profecia não tem prazo de validade. Ela vai se cumprir. Por que precisamos ser cheios do Espírito? Precisamos ser cheios do Espírito para podermos resistir aos tempos trabalhosos dos últimos dias. Conforme descrito pelo apóstolo Paulo, na 2ª carta de Timóteo, no capítulo 3. Ali ele descreve como serão os homens dos últimos dias. Não precisa abrir 2 Timóteo 3, mas seria interessante depois você ler. Que no 3º capítulo de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo começa a falar que os homens seriam gananciosos, amantes de si mesmos. Tem visto alguma coisa parecida assim ultimamente? Ou seja, a palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. E continua assim, e assim como também em Mateus 24, Jesus fala sobre o que a gente vai enfrentar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer os desafios contidos nos versículos de 10 a 14 de Mateus 24. Eu vou abrir aqui. Mateus 24, 10. Olha só o que a palavra diz e vocês me dizem se está acontecendo. Se não tiver, amém. Então vai acontecer depois, não hoje. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Tem tido escândalo? Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros odiarão. Tem traição e ódio? E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Tem falso profeta? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Tem amor esfriando? Mas olha que legal. 13 e 14. Eu vou ler para você e você segura. Que quando a gente fala de últimos dias, fica às vezes um clima pesado, porque parece que a gente só está falando de desgraça. É ou não é? Porque na verdade, gente, nos últimos dias o mundo vai crescer em diabo. O mundo vai crescer em diabo. Só que nós que somos a igreja, nós não somos do mundo, vamos crescer em Deus. Ou seja, tem desgraça? Tem, para quem não está com Deus. Para quem está ligado com Deus, mesmo os momentos difíceis são momentos de esperança. Porque se eu estou guerreando hoje, se eu estou lutando hoje, se está difícil hoje, eu tenho uma esperança. Uma hora isso vai acabar e eu vou estar com o Senhor na glória. Uma hora isso vai acabar. E outra coisa, os discípulos estavam no barco e veio a tempestade, não veio? Gente, peraí, Jesus estava no barco ou não estava? Por que a tempestade veio? Sabe por que a tempestade veio? Porque a tempestade vem. Tempestade vem. Se o barco não estivesse no mar, não teria tempestade. Por que tem tempestade? Porque eu estou vivo. Porque você está vivo. Só que tem uma diferença. Mesmo que pareça que Jesus não está nem se importando, só por ele estar no barco, a salvação já está garantida. Você pode estar passando a situação que for. Parece até que Jesus não está se importando. Meu Deus, parece que Jesus está dormindo. E ele está dormindo mesmo. Só que ele está dormindo porque ele já sabe que a sua salvação depende dele. E ele está ali. Acabou. Ele está no barco. Ele está no barco. A gente está passando os últimos dias. Tem gente traindo um ao outro, odiando um ao outro. O amor está esfriando. Está tudo isso de ruim. Mas Jesus está com a gente. Acabou. E olha o que a palavra diz. No versículo 13 e 14 de Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, tem todas as lutas para acontecer, mas também tem salvação.
tem todas as dificuldades para acontecer, mas também tem a pregação do Evangelho. Tem o amor de Deus se espalhando sobre as pessoas. Amém? Aí o próximo, deixa eu pular aqui. Aqui eu já li. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Como? Como que eu consigo? Como é que eu faço? Conforme a palavra de Deus declara, o derramamento do Espírito Santo é para todos, porém não é de qualquer maneira. Você pode repetir comigo? O derramamento é para todos, mas não é de qualquer jeito. Precisamos estar posicionados em Deus da forma como Ele quer. Jesus, quando dá ordem aos seus discípulos e a forma como eles se comportam mediante a sua ordem, deixam chaves para a gente aprender e também receber do Espírito Santo e ser cheios. Alguém pode ler Atos 1:4 e depois Atos 2:1? Rapidinho. Atos 1:4 e Atos 2:1. Amém. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui eu separei 3 pontos para a gente ter um entendimento e para que a gente possa se firmar para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro ponto que a gente identifica nesses 2 versículos. Eles creram na promessa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já diz ali em Hebreus 11:6. Vou abrir aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, para agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu não creio na promessa, eu não vou receber. Vir aqui na frente é a garantia de eu receber o Espírito Santo? Não. Abrir a boca e ficar dando glória sem parar é a garantia de receber o Espírito Santo? Não. Ficar pulando igual pipoca é a garantia de receber o Espírito Santo? Não. Tudo isso pode acontecer se eu crer na promessa e receber o Espírito Santo? Sim. O principal é fé, é crer. Não adianta, o pastor fez uma chamada aqui, vem quem quer receber. Aí você fala assim, não, eu vou porque está todo mundo indo, se eu não for vai pegar mal. Não, se você não crê, não faça. Primeiro precisa crer. É por fé. As atitudes que nós tomamos são passos de fé. O vir na frente, o começar a glorificar o Senhor, levantar as mãos, são atitudes de fé, formas que a gente expressa a nossa fé. Tem pessoas que recebem de um jeito, tem pessoas que recebem de outro. O que tem que estar igual é crer. Eles creram. Segundo ponto que tem em comum ali nos versículos. Não se ausentar de Jerusalém. Jesus falou o quê? Ficai em Jerusalém. Jerusalém é um lugar físico? Sim e não. Sim, porque Jerusalém existe, amém? E naquele momento eles ficaram num lugar físico. Mas quando Jesus fala isso para nós, não tem como eu ir lá para Jerusalém e ficar lá esperando. Amém? Então a gente precisa trazer para o nosso contexto. Jerusalém para nós é permanecer no centro da vontade de Deus. Olha o que Hebreus 10:36 fala. Porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Eu creio na promessa, mas eu preciso fazer a vontade de Deus. Como? Permanecendo no centro da vontade dele. Deus mandou ficar, fica. Deus mandou andar, anda. Deus mandou fazer, faz. O problema é que a gente faz muita coisa em nome de Deus que Deus não mandou fazer. Pastor, mas espera aí, eu estou fazendo a obra de Deus. Exemplo. Poxa, está na hora de arrumar essas cadeiras aqui, então vamos pegar e vamos arrumar. O pastor falou para não botar a mão nas cadeiras, você pega e faz. Mas espera aí, o Espírito Santo falou comigo. Ei, deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo não fala com ninguém em desacordo. Mesmo que ele tenha falado contigo, vai chegar a hora que ele vai falar com a tua liderança para você fazer. Amém? O Espírito Santo, ele não age falando com um e falando... Ele não é bipolar, gente. Imagina, o Espírito Santo fala uma coisa comigo e fala outra com o pastor Gerson. Das duas, uma. Se eu estou debaixo da liderança dele, eu vou me submeter. Se ele está debaixo da minha liderança, ele vai se submeter.
Se nós dois estamos juntos numa situação, poxa, eu acho isso, vamos orar. Vamos perguntar o que o Espírito Santo quer? Porque às vezes não é nem eu nem ele, às vezes é outra coisa. A gente vê isso muito no casamento. Gente, casamento, o lugar para você exercitar o Espírito Santo é no casamento. Amém, casados? Que às vezes acontece isso, né, do Espírito Santo falar alguma coisa com a esposa, aí o esposo não ouve. Aí, né, aí a esposa está lá, não faz assim, não faz assim. Só que a mulher, como ela quer ser submissa, quer, né, ser a mulher tá ali coluna, ajudadora, o que ela faz? Ela fica falando no ouvido do marido? Não, apesar de que às vezes acontece, né, mas não é o certo. Não, amém? Não, porque senão eu bato nos homens, né, tem que dividir, né? Aí o que ela vai fazer? Ela vai orar. Por quê? Se ela é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo falou com ela, o marido também é. Então o Espírito Santo vai falar com ele. Amém ou não amém? E quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele retrocede. Quando a mulher também é cheia do Espírito Santo, ela retrocede. E aí os dois vão buscar o que Deus quer. Amém? É assim, é simples, é desse jeito. O problema é que a gente quer inventar. O problema é que a gente quer inventar. É simples. Deus mandou eu ficar quietinho em Jerusalém. Então eu vou ficar quietinho em Jerusalém. Acabou. Poxa, mas espera aí, mas Jesus também falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não falou? Falou, mas ele disse para ficar em Jerusalém até que. Então, enquanto não aconteceu, eu não vou o ide. O problema é que eu quero cumprir o ide sem ficar o até que. Não adianta, eu não vou ser frutífero. Porque o apóstolo Paulo, ele declara que o meu evangelho, a minha pregação não chegou até vocês com palavra de sabedoria, mas com demonstração de espírito e poder. A palavra pode até convencer. Sabe aquele amigo que você tem de trabalho, aquela pessoa dura, que você fala de Jesus e a pessoa está ali, ó, parece que nada entra? E às vezes realmente a palavra falada, às vezes não entra. Mas quando a pessoa vê o teu testemunho, vê o que Deus está fazendo na tua vida, aquilo começa a quebrar dentro dela. Até que chega um ponto, ela fala assim, olha só, tu fala de Jesus para mim o tempo todo, aquilo é chato pra caramba, mas eu estou vendo alguma coisa diferente na tua vida, eu quero saber o que é isso. É o Espírito Santo que faz. Por quê? Porque obedeceu. Porque permaneceu. Amém? Terceiro ponto. Para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar unido. É necessário estar em unidade com o corpo de Cristo. Pastor, quer dizer que o Espírito Santo só vem se eu estiver dentro da igreja? Não, se você estiver dentro do teu quarto, o Espírito Santo vai te encher. Mas você pode estar dentro do teu quarto com o teu corpo, mas o teu coração ligado com a igreja. Amém? Você pode estar fisicamente dentro do teu quarto e ninguém está te vendo, mas o teu coração está alinhado com a tua liderança, o teu coração está alinhado com teus irmãos, o teu coração está querendo ver a igreja de Jesus crescendo, o teu coração está alinhado. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União, gente, não é eu pensar igual a todo mundo. Pode ter uma pessoa aqui, de repente, não, tem um irmão que acha que a parede aqui tinha que ser vermelha, o outro acha que tinha que ser amarelo, o outro acha que tinha que ser verde. Todo mundo, cada um gosta de uma cor. Mas a questão, a unidade vem quando? Peraí, Deus falou que a parede vai ser vinho, então não importa o que eu gosto, eu estou unido. Eu vou pegar a tinta e vou pintar. Eu posso não gostar da cor, mas eu estou aqui, ó, coração unido. Mesmo propósito. Não importa se é o que eu quero, se é o que eu acho. O que importa é o que ele quer. Eu estou unido. Tem gente ali, eu creio, dos discípulos que talvez morassem em Cafarnaum, talvez morassem em Belém, morassem em outros lugares, mas Jesus falou para estar em Jerusalém. Pô, eu não gosto de Jerusalém. Jerusalém chato, muito barulho, muito cavalo passando, carruagem. Não gosto daqui. Mas não interessa o que eu gosto. Ele falou para estar junto, então estou junto. A igreja vai nessa direção, eu vou. A ordem é para marchar, então eu marcho. A ordem é para ficar parado, eu fico. Para onde for, eu estou junto. Amém? Vamos caminhar, que a hora está indo, mas... Bom, já falamos sobre por que a gente precisa ser cheio. Amém? Todos entenderam por que precisam ser cheios? A gente já entendeu como que a gente pode caminhar para ser? Amém? Mas, ok, eu entendi que eu preciso, eu caminhei para receber. Mas o que acontece quando eu sou cheio? Quando eu sou cheio, é simplesmente eu ficar sentindo algo diferente dentro de mim e falar em línguas? É só isso?
Não, isso aí são evidências. A evidência do enchimento do Espírito. Mas olha o que acontece. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente vive o cumprimento do que foi profetizado por Joel, recebendo a capacitação de Deus, do Senhor, para profetizar, sonhar e ter visões. A palavra cita essas três coisas, não cita? Fala comigo assim: profetizar, sonhar e ter visões. Eu queria pedir para que alguém já ficasse preparado com Ezequiel 37, tá? Que aí a gente vai lendo aqui, eu peço para ler. Outra pessoa ficasse preparado com Romanos 8, 24. E outra pessoa ficasse preparada com Êxodo 26, 30. Amém? Ezequiel 37, versículo 4 somente, tá? Então vamos lá. Capacidade de profetizar, só um segundo. Capacidade de profetizar. O que é profetizar? Declarar a palavra com poder e autoridade, mudando realidades. Lê, por favor, Ezequiel 37, 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar é o quê? É eu reclamar? Não. Ezequiel estava vendo um monte de osso seco. Ele poderia falar, isso aqui é um monte de osso seco, Isso não é profetizar. Profetizar é você olhar para uma situação e falar assim, isso aqui tem um monte de osso seco, mas aqui eu podia fazer uma farinha de osso e ia ficar legal. É isso? Não. Profetizar é quando você declara uma mudança de realidade. Mas quando você declara uma mudança de realidade simplesmente porque você acha, poxa, minha família está desajustada, mas tomara que minha família se ajuste. Isso é profetizar? Olha só, profetizar, vou ler de novo. É declarar a palavra com o quê? Com poder e autoridade. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que a minha família não vai mais caminhar dessa forma desalinhada. Eu profetizo que o meu casamento vai ser exemplo para outros. Eu profetizo que meus filhos serão cheios do teu Espírito. Isso é profetizar. É você declarar uma mudança de realidade. E quando nós somos cheios do Espírito, nós temos autoridade para fazer isso. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos uma mudança de realidade? Porque a gente fica de boca fechada. Tudo que o diabo quer é calar a voz profética da igreja. E quando eu falo calar a voz profética da igreja, não é calar na hora do culto, não. É calar quando você está em casa. Quando você está vendo a situação acontecendo e você não fala. Abre a boca e profetiza. Quantas vezes a gente canta aquela música que o pastor Marcos Salles escreveu, abre a tua boca e profetiza, a gente está aqui cantando, abre a tua boca, aí só que a situação acontece e a gente fica mudo. Das duas umas, ou nós estamos vazios ou estamos intimidados, de um jeito ou de outro o Espírito Santo quer mudar a situação. Amém? Continuando, sonhar, capacidade de imaginar aquilo que Deus irá fazer e esperar, crendo que vai se realizar. A esperança é o que move quem sonha. Romanos 8, 24. Lê, por favor. Olha que tremendo. Sonhar. Existe sonho dormindo, amém? Mas eu tenho... Gente, olha só. Não é a definição, é aquilo que eu creio e eu acredito, amém? Eu creio e eu acredito, entendeu? Não é colocando adendo nem nada. Porque quantas vezes nós viramos para uma pessoa, por exemplo, eu posso chegar, se eu vejo às vezes o pastor Gerson distraído, a gente brinca, fala o quê? Rapaz, está sonhando acordado? Eu creio que quando nós somos cheios do Espírito, Deus não quer que a gente só sonhe dormindo, Deus quer que a gente sonhe acordado. Que a gente comece a imaginar a mudança de realidade. Por quê? Porque através do sonho eu trago à luz aquilo que Deus quer fazer. Ou seja, às vezes eu estou ali só em oração e Deus está me dando um sonho, alguma coisa, um projeto, um plano, algo para eu fazer com a minha família, uma forma de agir. E ali eu estou sonhando. Mas espera aí, eu sonhei, Deus, poxa, que sonho legal. Exemplo, vou falar uma coisa bem boba, mas que ao mesmo tempo ela é boba, mas é séria. Senhor, eu sonho tanto em fazer uma viagem para Disney. Poxa, meu sonho. Legal, você está sonhando. Mas no teu coração, você acredita que isso vai acontecer? Que isso pode acontecer? Uma coisa é você sonhar e aquele teu sonho ser um balão solto.
Ah, eu sonhei, mas está indo embora. Olha lá, ó, tchau. Outra coisa é eu sonhar e eu começar no meu coração assim: Senhor, eu estou sonhando com isso, eu creio que Tu podes fazer. Eu não sei como, mas eu creio que Tu podes. Senhor, pode ser tão bobo para outros, mas para mim é importante, é meu sonho. Senhor, a palavra diz que aquele que espera, que tem esperança, ele alcança. Então eu vou esperar em Ti. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo sonhar e consigo me permanecer no meu sonho. Ninguém pode roubar um sonho que vem do coração de Deus. Ninguém pode roubar. Quando eu pego os meus sonhos e deposito diante do Senhor, o próprio Deus vai dizer se a gente está viajando ou não. Tem vezes que nós sonhamos com algo e colocamos diante de Deus e aquele sonho não sai. Às vezes você está sonhando com algo e você fala assim: Senhor, está aqui, está no altar. Se é meu, acabou. Mas se é teu, está aqui. Aí você continua sonhando. É por quê? Porque Deus está alimentando o teu sonho. Deus está te dando a capacidade de você sonhar e de você executar. Então creia, por mais que pareça longe, pareça distante, o Espírito Santo te capacita a você vivenciar os seus sonhos. Amém? Terceiro ponto, ter visões. Ter visão aponta para a execução dos projetos que Deus coloca em nossos corações, como aconteceu com Moisés. Êxodo 26:30. Quem pode ler, por favor? Pergunto, Deus entregou planta para Moisés? Não, Deus não pegou, tá aqui as plantas, abre aí, chama o arquiteto, fez isso? Não. Deus deu algum manual de instrução para Moisés? Não. Deus deu uma visão. Deus mostrou e falou com ele: faz como modelo que você viu. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente vai ver coisas que todo mundo duvida, mas que Deus mostra e Deus garante. Deus falou: faz conforme você está vendo. Mas Deus, ninguém está vendo, só eu estou vendo, não tem problema, faz conforme você está vendo. Essa visão é minha, eu estou te dando a visão. Só que aí nós temos que aprender com Moisés também algo. Quem viu foi Moisés, mas quem fez o tabernáculo foi Moisés? Não, ele viu, ele recebeu o modelo, mas ele precisou daqueles que estavam em volta dele para ele passar a visão. O problema é que Deus nos dá uma visão e a gente quer reter. Não, a visão é minha, ninguém toca, porque depois que estiver pronto eu quero a glória para mim. Ei, Deus te deu a visão para você passar para outros. Deus te deu a visão para você ensinar outros. Moisés recebeu a visão, mas ele chamou, vem cá. Aqui, isso aqui tem que ser feito assim. Aí a palavra diz, aqui me fugiu agora o nome, me lembra os auxiliares de Moisés? Oliabe, né? Bezalel. Olha que interessante. Deus deu a visão para Moisés, mas a palavra diz que quem foi capacitado pelo Espírito foi Oliabe e Bezalel. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não dá tudo para uma pessoa só, por isso que a gente precisa dos nossos irmãos. Às vezes Deus dá a visão para um, mas Ele capacita o outro a executar. O problema é que a gente quer andar sozinho. Olha a questão, olha a unidade voltando aqui, Não adianta eu ter visão se eu ando sozinho. Deus me deu uma visão para fazer algo em Jardim América. Não, mas espera aí, Deus deu a visão para mim. Mas Ele que é o pastor de Jardim América. Ele tem a capacidade de executar, mas a visão está comigo. Não, mas se eu passar a visão para Ele, Ele vai fazer, Ele vai receber os louros, e eu? Ei, a visão não é para você, é para o reino. Aleluia! Pastor Gerson, Deus me deu uma visão, que se fizer isso em Jardim América, o evangelho vai explodir. Aí Ele, como tem a autoridade nisso, Ele vai executar a visão. Não importa se meu nome não está nem na letra de rodapé, importa que o Espírito Santo está ali. O problema é que a gente quer que o nosso nome apareça e esconde o nome de Jesus. Eu prefiro esconder o meu nome. Eu prefiro diminuir para que Ele cresça. Que eu desapareça e que Ele apareça. Se a gente aprender isso, o Espírito Santo ele vai fluir. Ele vai fluir. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus quer encher a igreja, Deus quer mover, Deus quer fazer coisas tremendas. Tem vezes que a gente precisa tirar a mão para Deus botar a mão dele. A gente precisa aprender a hora de botar a mão, mas a hora de tirar também. Às vezes a gente quer ser mais justo que Deus.
Às vezes Deus falou o seguinte, ó, ora pelo teu irmão, aí você quer meter a mão lá no problema do teu irmão. Ah, o que é que você está pensando? Está fazer isso? Eu faço por você. Deus mandou fazer? Não. Deus mandou orar. Aí você quer fazer mais do que Deus mandou. Se Deus mandou você orar, você ora, não bota a mão. Às vezes é Deus que está botando o teu irmão no prumo. Deixa Deus botar. Tenho certeza que quem está na mão de Deus não é para Deus fazer maldade, é para Deus corrigir, consertar e botar em ordem. Para Deus poder fazer o bem. Amém? Vamos continuar. Agora eu posso literalmente falar que a gente está indo para o final. Conclusão. Nós não somos cheios do Espírito Santo sem motivo. Jesus fala aos seus discípulos em Atos 1:8 que eles receberiam poder para serem testemunhas, para pregar o Evangelho, não somente com palavras, mas com manifestação de poder. 1 Tessalonicenses 1:5, eu citei o versículo, aqui está a referência. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. 1 Coríntios 2, 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deus quer encher a igreja de poder. Para quê? Para tornar o Evangelho que nós pregamos eficaz. Uma coisa é eu falar assim, olha, Jesus cura. Outra coisa é a pessoa entrar aqui com a coluna torta e sair com a coluna reta. Uma coisa é eu falar, ó, Jesus restaura casamento. Outra é a pessoa entrar com o casamento quebrado e viver uma restauração no seu casamento. Isso é poder. É o poder do Espírito Santo. É para isso que Ele quer nos encher. Para que quando a gente abra a nossa boca, o Evangelho ele seja pregado de forma eficaz. As pessoas, elas ouvem as nossas palavras, mas elas leem a nossa vida. Tem gente que não pegou até hoje em uma Bíblia para ler, mas ela está lendo a Bíblia através da nossa vida. Ontem nós citamos até ele, pastor, né, Davi citou ele, T.L. Osborne. É um tremendo avivalista, um homem assim tremendamente usado por Deus, usado em cura, usado em manifestação de milagres. E ele tem um livro escrito chamado Propósito do Pentecostes. E ele fala o seguinte, sobre o que aconteceu em Atos 8, 5 a 8. Atos 8, 5 a 8 fala quando Filipe pregava o Evangelho. Vocês querem ler? Vamos ler. A gente tem uns minutinhos, dá para ler. Atos 8, de 5 a 8. Para todo mundo estar juntinho no mesmo entendimento. Atos 8, de 5 a 8. A gente já está bem caminhando para o final. Pode ler, por favor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olha que interessante, o versículo 6 termina falando assim, porque ouviam e viam. Eles ouviam a pregação do Evangelho e viam o Evangelho em movimento. Eles viam o que estava acontecendo. E ali as pessoas ficavam alegres, porque elas estavam vendo assim, realmente Deus está nisso. Deus está se movendo ali. Deus quer levantar uma igreja cheia do Espírito Santo, para que a gente pregue com palavras, mas se mova em poder. Olha o que ele escreveu aqui, como está ali no slide. E muitos, na época de Filipe, não bastava simplesmente ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas precisavam ver os milagres, que evidenciavam a verdade proclamada pelo discípulo. E o mesmo acontece hoje. São os milagres que testemunham o Evangelho. É o Espírito Santo que capacita os cristãos para esse milagre. Gente, vamos combinar? Né? Agora até que tem tido muita perseguição, na televisão tem tido pouco. Mas qualquer pessoa, em qualquer lugar, vou botar Brasil, tá? Mundo nem tanto, que existem lugares que realmente são restritos. Mas no Brasil a gente tem uma liberdade para pregar o Evangelho muito grande, amém? Qualquer pessoa que tem acesso ao YouTube pode ir lá e botar e assistir uma pregação de qualquer pregador,
que tiver postado ali. Amém ou não amém? Uma pessoa lá do norte pode ouvir um pastor pregando no sul e assim vai. Ou seja, para ouvir o evangelho está muito fácil. E, em contrapartida, muita gente já ouviu o evangelho. Quantas vezes nós ouvimos artistas, pessoas que são de conhecimento público, que a gente sabe que tem uma vida toda errada, às vezes o cara está no 5º casamento e aquela que ele está casado ainda tem um amante, a vida toda errada, mas fala as palavras de Jesus. Não porque Jesus isso, porque não sei o quê, porque eu ouvi, porque até vai na igreja. Amém ou não amém? Tem poder do Espírito na vida dele? Não, tem palavra. Uma pessoa dessa, com uma vida dessa, fala do evangelho para outra, que transformação ela vai causar? Nenhuma. O máximo que pode acontecer, como aconteceu com Balaão, a mula falar. Que Deus pode usar também, pode pegar ali a mula e fazer falar, e tocar o propósito que ele quer. Mas a mula continua sendo mula. Não deixou de ser. Evangelho é poder de Deus, é transformação. E ele só acontece através do Espírito Santo. Convencimento, qualquer um pode ter o seu convencimento. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu vou parar de fumar, vou parar de fumar, vou parar de fumar. Aí a pessoa vai e resolve parar de fumar. Ela, por um convencimento, ela até consegue. Né? Louvável a atitude, beleza, é algo que fazia mal para o corpo, ela vai mudar. Ah não, eu não faço exercício, agora eu vou fazer, resolve fazer. É um convencimento, amém ou não amém? Mas não tem poder. Convencimento é diferente de convertimento. Convencimento é quando eu começo a achar que aquilo ali deve ser feito e eu começo a fazer. O problema é que a gente está vindo para a igreja às vezes convencido que é o caminho certo, mas eu não estou experimentando o que tem pelo caminho. Eu não estou vivendo a comunhão com o Espírito. Eu estou convencido, mas eu não estou convertido. O pecado ainda me chama. O desejo para fazer as coisas do mundo ainda me chama. Eu estou convencido que eu não posso ir para um baile, mas eu não vou por causa disso, mas eu estou doido para ir. Quando o Espírito Santo vem, ele bota nojo. Ah não, eu não vou entrar naquele lugar. Não tem como, eu não consigo. Eu posso até me forçar a entrar, mas eu fico lá dentro, fica algo dentro de mim em rebuliço. Não dá para ficar nesse lugar. E eu não vou nem muito longe, não. Quem tem o Espírito Santo, às vezes vai numa festa de família e se sente mal. Estou mentindo? É só comigo que acontece? Às vezes a gente é convidado, já vivi várias situações, a gente acaba vivenciando isso. Por exemplo, a gente foi convidado recentemente fui fazer um casamento. Fiz um casamento, os noivos, não vou citar nem de onde, nem como, mas os noivos eram crentes e tudo. Mas chegou uma hora no casamento que começaram a botar música do mundo, fazer brincadeira, dançando e tal. E, cara, naquela hora ali eu olhei para minha esposa, a gente, vambora, já deu. A gente já fez a social aqui, comemos uma coxinha, agora vambora. Por quê? Porque eu não faço parte daquilo. Ah, mas eles estão ali, estão vivendo aquilo ali. Se é bom para eles, vou orar pela vida deles. Eu sei o que é bom para mim. Aliás, eu sei não, o Espírito Santo sabe. Que eu também não sei o que é bom para mim. Você também não sabe o que é bom para você. A gente não sabe. O Espírito Santo sabe. Amém? Oi, pode falar. Conheço uma história, eu não sei se ela é verídica ou se é brincadeira, mas fala-se de um rapaz que era sambista, e aí ele se converteu, mas se converteu naquela igreja bem tradicional, né? Aí ele passou terno, aquela coisa toda. Então, na aparência dele já estava todo... Aí ele chegou e falou assim, não, agora eu vou ganhar meus companheiros do samba para Jesus, eu vou lá no meio do bloco e vou evangelizar. E presta atenção, eu não estou falando contra você ir evangelizar aonde tem o necessitado. Eu estou falando da pessoa olhar para si mesmo e se achar preparada não estando. Entenda bem. Ele estava ali, novo convertido, não tinha vivido uma experiência. Ele simplesmente se convenceu. A partir de agora, aí ele resolveu ir lá. Aí ele está dando folhetinho, aí está o samba tocando, ele... Me segura, Jesus. Me segura, Jesus. Oh, me segura. Daqui a pouco já estava, me segura, Jesus. Me segura. O Espírito Santo mandou ele fazer isso? Não. Quando o Espírito Santo manda, ele garante. Quando o Espírito Santo manda, ele garante.
Acabou. A gente não tem que brincar no limiar do pecado. Presta atenção, o pecado é um precipício. Eu vou jogar bola no precipício? Na beira do... Não, vou ficar aqui brincando aqui na beira do precipício. Claro que não. Eu vou me distanciar. Se eu sei que aquilo ali é uma área da minha vida que é uma fraqueza, eu vou pedir ao Espírito Santo que me fortaleça, mas eu não vou ficar brincando. Ah não, a pessoa ela foi alcoólatra, se converteu, Deus tirou todo o desejo de bebida daquela pessoa, mas eu vou ficar sentado numa mesa de bar cheia de cerveja? Não adianta, o Espírito Santo vai me incomodar, eu não vou conseguir me sentir bem. E se eu forçar a barra de ficar, quem se retira é Ele. Porque o Espírito Santo ele é educado, ele não força ninguém. Ele vai te dar um sinalizar, ó, sai daí. Aqui não é para você. Aí você fala assim, não, eu vou ficar. Ele fala assim, tudo bem, te espero lá fora. Certa vez estava conversando com um casal de pastores, amigos, e a gente estava falando sobre exercício, saúde, né? E a esposa falando que estava na academia e tudo, e ele também falou que entrou, porque estava precisando, entrou para a academia e estava ali com a esposa na academia, só que outrora, ele sabe de onde Deus o tirou. Então ele falou, ele foi o primeiro dia, aí já ficou meio incomodado. O Espírito Santo que habita nele incomodou. No segundo dia, ele ficou mais incomodado. Aí ele virou para a esposa e falou assim, eu não vou mais amanhã. Mas por que você não vai? Poxa, você tem que estar comigo para eu também ter força de vontade. Ele falou, não. Eu sei de onde que Deus me tirou. Porque ele chegou e falou para mim e para a esposa. Ele falou, eu já estava tendo meus olhos para outras situações na academia. Então, assim, ele falou que ele viu que ali ele estava no limite. Então, ele falou o quê? Da aparência do mal a gente foge. Então, assim, a gente tem que saber, né, até onde a gente, como você estava falando, eu vou jogar bola num precipício ali na ponta? Não, eu sei que aquilo ali vai me levar para a ruína, então dali eu fujo, né? Por isso que a gente precisa ser cheios do Espírito Santo. Ah, eu vou ser cheio só para fazer coisas? Não, eu vou ser cheio primeiro para que eu possa resistir. Porque aí eu vou ser cheio, não, vou começar, não, eu vou para o enfrentamento, legal, vou para o enfrentamento, mas e a minha retaguarda? Vou deixar descoberta? Vou para o enfrentamento, mas vou deixar o inimigo fazer o que ele quer? Olha o último slide. Precisamos compreender a importância de sermos cheios e buscar a cada dia mais do Espírito Santo em nós, pois o ser cheio não é um estado passageiro, mas é um estilo de vida, em que somos constantemente cheios, como uma fonte, jorramos vida em todos que estão ao nosso redor. Gente, o ser cheio do Espírito é algo interessante, porque, isso aqui eu falo para a gente poder estar encerrando. Ser cheio não é como você pega um copo, é que eu esqueci de pedir para a gente fazer isso, podia ter feito essa dinâmica, mas imagina, vocês imaginam. Imagina que eu peguei um copo e tenho uma jarra cheia de água. Aí eu pego aquela jarra e derramo água no copo, até a boca. O copo está cheio? E se eu continuar jogando água, o que vai acontecer? Vai transbordar no copo? Ou seja, tem água dentro e tem água fora. Mas se eu paro de jogar água, vai parar de transbordar. Continua cheio, mas para de transbordar. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer comigo e contigo? Ele não quer simplesmente encher o copo. Ele não quer simplesmente jogar água de forma a transbordar. Ele quer pegar você e colocar dentro dele. É você pegar o copo cheio e jogar dentro da jarra. Aí você já não sabe onde começa o copo, onde termina a água. Tem que ser assim com a gente não tem que saber mais. Eu não sei mais se é a minha vontade ou se é a vontade do Espírito, eu sei que eu vou. Tem uma ministração da Bispa Sônia, numa música do Renascer. Eu vou lembrar qual é a canção, não estou lembrando agora, mas que ela fala no início assim, Senhor, eu quero tanto a tua vontade, que ela não vai ser mais a tua vontade, vai ser a minha. Que por coincidência é a tua.
É Plano Melhor, o nome da música. E eu acho aquilo tão lindo, porque realmente, quando a gente tem intimidade, já não é mais a minha vontade e a vontade de Deus. É a minha vontade que é a vontade de Deus. Porque eu já estou vivendo alinhado com Ele. Ele está vivendo comigo, eu estou me tornando um com Ele. Então o que causa nojo ao Espírito, causa nojo a mim também. Aquilo que causa compaixão ao Espírito, causa compaixão para mim também. Eu vou olhar para o perdido e vou ter compaixão. Eu vou olhar para o necessitado, eu vou ter compaixão. Eu vou olhar para o pecado, eu vou ter nojo. Eu vou olhar para a minha família, eu vou ter autoridade. Por quê? Porque não sou mais eu, mas é Cristo vivendo em mim através do Espírito Santo, que está sendo derramado na minha vida. E eu creio nessa manhã que Deus quer nos fazer cheios. Posso te convidar para ficar de pé? Tem como ministrar ali no teclado? Essa manhã, eu creio que é uma manhã que o Espírito Santo ele quer encher a igreja, amém? Você crê nisso? Ele já está aqui pronto para encher, amém? Ele já liberou o rio, está aqui, está fluindo aqui o rio. Alexandre. Só que vocês lembram lá no início que eu falei do copo? A fonte está aqui. Mas para ser cheio eu preciso levar o meu copo até a fonte, eu preciso levar a jarra até a fonte. Nós vamos orar, eu quero orar por cada um. Mas antes que eu ore, antes que eu faça qualquer coisa, é necessário que haja uma atitude. Enquanto ele estiver adorando, enquanto ele estiver ministrando ao Senhor, eu queria te convidar que você tivesse liberdade no Espírito nessa manhã. Que você pudesse sair do teu lugar e vir até o altar clamando: Senhor, enche-me até transbordar. Enche-me, Senhor, enche-me até o ponto de eu não ser mais eu, mas ser o teu Espírito Santo em mim. Comece a declarar. Se necessário for, você fala assim: Senhor, tira a tampa, para que o que está no meu interior possa vir para fora. É de dentro para fora. Deus quer causar um rebuliço na sua vida. Deus quer mudar a sua maneira de viver. Deus quer mudar a sua maneira de caminhar. Deus quer te encher.